E eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos nessa série de mensagens, não é? Falando sobre a mensagem dos profetas para hoje. Se os profetas bíblicos estivessem hoje aqui, como soaria para nós as suas mensagens, não é? O que eles diriam para nós nesse tempo de tantas dificuldades, não é? Mas um tempo também de tantas possibilidades. E temos então refletido em vários profetas bíblicos, né? Na semana passada também refletimos na mensagem do profeta, e hoje queremos refletir na mensagem de um profeta um tanto quanto desconhecido. Talvez você ouviu pouco sobre esse profeta e talvez seja a primeira vez que você vai ouvir. Então eu te convidaria a abrir a sua Bíblia aí, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22. 1 Reis 22. Eu vou ler a princípio do versículo 1 até o versículo de número 5, mas eu pediria a você que permanecesse com a sua Bíblia aberta, com o seu telefone aí no texto, porque eu vou realmente fazer algumas observações em vários outros versículos que nós não vamos ler agora. Mas por hora, do versículo 1 até o versículo de número 5, do primeiro livro dos Reis. Diz assim a palavra de Deus. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E esse perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá, então, disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Vamos parar aqui, mas eu pediria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é sempre viva, sempre eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Temos a certeza que a tua palavra, enviada para nós essa noite, há também de trazer para o nosso coração um despertamento espiritual, de trazer para nós a lição tão importante que esses profetas do passado proferiram, mas que são tão atuais para os nossos dias. Que em tudo o Senhor nos abençoe, nos ilumine e que o teu Santo Espírito possa tocar a cada pessoa a quem está chegando esse áudio, esse vídeo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O profeta que nós vamos pensar nele hoje e meditar, talvez você está ouvindo sobre ele pela primeira vez, ou já ouviu esse nome, mas não ligava os fatos, né? É o profeta Micaías, um profeta que tinha um compromisso real com a verdade. Micaías, um profeta que tinha um compromisso com a verdade. Como os irmãos sabem, após a morte do rei Salomão, filho de Davi, o reino de Israel, ele se dividiu em dois. Dessa forma, a parte norte do reino, que se chamou Israel, tinha ali um rei. E a parte sul do reino se chamou Judá e tinha outro rei. Na ocasião em que era profeta Micaías, o reino do norte, Israel, era governado pelo rei Acabe, marido da temida rainha Jezabel. E o reino do sul era liderado, governado pelo rei Josafá. Interessante que a maioria dos reis do norte eram reis que não temiam o Senhor, que não realmente buscavam a Deus.
enquanto o reino do sul, Judá, teve reis mais tementes, mas também teve alguns que não eram. Josafá era um rei temente ao Senhor. Micaías, como disse, era profeta do norte. Qual era a tarefa de um profeta nesses tempos bíblicos? Era exatamente trazer a palavra do Senhor, o peso do Senhor para a nação. E ele dizia isso tanto para o rei, tanto para os governantes, como também para o povo. A palavra de Deus, ela precisava ser ouvida. O problema é que, às vezes, a palavra de Deus, ela era tão dura, ela era tão forte, que, muitas vezes, o profeta poderia ter medo de contar essa verdade de Deus. Como Jeremias, por exemplo, que previu a ida do povo para o exílio, e por isso, ele foi preso, inclusive, porque espera-se que os profetas e os líderes religiosos possam trazer apenas palavras boas, palavras de alento, palavras para acalmar o coração do povo. E é isso que os reis daquela época também esperavam. No entanto, Micaías não era esse tipo de profeta que tinha mensagem encomendada. Ele dizia e pregava aquilo que o Senhor mandava ele dizer e pregar. E na história que temos aqui, é a única vez que esse profeta aparece na Bíblia e depois ele desaparece, mas nós temos esse fato muito interessante, que era o rei Acabe, o reino do norte, não é? Ele desejava então tomar a cidade Ramote-Gileade, que depois foi chamada de Ramá, porque era uma cidade estratégica, mas os inimigos haviam tomado essa cidade. E no versículo de número 3, quando o rei Josafá, o rei do sul, vai visitar Acabe no norte, a capital do sul era Jerusalém, a capital do norte era Samaria. Josafá então saiu de Jerusalém, foi para Samaria para visitar o seu colega, o rei Acabe. E quando chegou lá, Acabe teve uma ideia. Ele disse: eu vou juntar o meu exército com o exército de Josafá e nós vamos para a guerra contra o inimigo. Nós vamos guerrear contra o rei da Síria para tomar de volta a cidade de Ramá ou Ramote. E aí ele então faz essa proposta ao rei Josafá: vocês não sabem que Ramote é nossa e nós ficamos quietos e não atiramos na mão do rei da Síria? E ele perguntou a Josafá: você está disposto a ir comigo na guerra? Você está comigo? Você está disposto a me acompanhar nessa guerra? Deixa eu já dar uma palavra aqui rápida. Muitas vezes nós perdemos muitas batalhas na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, porque nos propomos a batalhar batalhas que Deus não nos chamou para batalhar. Porque nós nos envolvemos com coisas que Deus não nos chamou para envolver. Josafá não tinha nada que envolver com guerra de Acabe. Tinha que ter cascado fora e voltado para o seu reino. Mas ele disse: o seu povo é o meu povo, o meu cavalo são seus cavalos, estamos juntos, né? Não palavra dizer, estamos juntos. Mas só que Deus não queria que Acabe guerreasse coisa nenhuma, era algo do seu coração. Essa história então, meus queridos irmãos, amigos, você que nos assiste, vai nos trazer algumas lições muito importantes sobre a vontade de Deus e sobre profecia para a nossa vida nos dias de hoje. Deus tem profecias para a sua igreja para esses dias tão difíceis. Nós só precisamos abrir a palavra de Deus. A primeira delas é: não siga os seus desejos. Não siga os seus desejos. Hoje em dia, nós temos vivido um tipo de crença, nós temos vivido um tipo de modelo de pessoas que estão buscando a Deus, buscando os profetas atuais, buscando as igrejas, para que elas lhes satisfaçam os desejos. Quando alguém chega numa igreja, num grupo religioso, ele sempre faz essa pergunta: o que essa igreja tem para me oferecer? E as igrejas estão entrando também nessa vibe.
As igrejas estão entendendo também que precisam ter atrativos, que precisam ter coisas mirabolantes, que precisam ter pastores que pregam assim e assado para agradar, porque essa é a linguagem. Pastores que vistam um tipo de roupa assim, o assado, ou que pregam uma mensagem mais light, mais autoajuda, uma coisa mais trazendo para as pessoas se sentirem bem, faça isso, não faça aquilo, viva assim, e etc, etc, etc. É bem verdade que temos sim, na Bíblia, mensagens até que nós podemos chamar de autoajuda, não é? Momentos em que as pessoas devem olhar, por exemplo, e dizer como aquele texto bíblico, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes precisamos disso. Mas o nosso temor é que as pessoas estejam buscando igrejas e profecias tão somente para satisfazer os seus desejos. Estão abertas e com os ouvidos abertos, tão somente para ouvir aquilo que lhes apraz, como escreveu Paulo ao jovem pastor Timóteo, né? Nos últimos tempos, as pessoas terão comichão nos ouvidos e só se disporão a ouvir aquilo que querem ouvir. Como horóscopo, já viu horóscopo? Imagino que nenhum dos irmãos aqui tem o costume de ler horóscopo, não é? Mas o horóscopo é isso, você percebeu como é? Só tem coisa boa lá, no amor, sei o quê, sei o quê. Quando professor na Faculdade Batista em Belo Horizonte, eu levei os alunos a uma rádio de Belo Horizonte, muito conhecida, lá aqueles programas matinais, onde tinha o horóscopo, né? E eu conversava então com o locutor da rádio, marquei com ele antes, os meninos, meus alunos do seminário foram para ver como era um programa de rádio, não um programa evangélico, mas um programa de variedades. E depois que terminou, ele veio conversar conosco, e aí eu perguntei para ele, como é que era a questão do horóscopo, né? Se tinha uma pessoa que era tudo gravado, eles simplesmente botavam no ar, e o que fosse, já era aquele dia. O máximo que acontecia era a pessoa que dava o horóscopo, né, que parece que era de São Paulo, ela simplesmente dava uma saudação com o nome do locutor e mandava o dia, e o resto era tudo gravado. E ele contava, inclusive, que nessa rádio, no passado, tinha um programa que era sobre as músicas do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos conversava, né, com o locutor, e todo mundo achava, ia multidões para a porta da rádio achando que o Roberto estava lá. Não era tudo gravado também naquela época em fitas, né? Mentira, mas tem gente que acredita, porque as pessoas estão buscando alguma coisa para acreditar, ainda que seja mentira, mas elas buscam isso, porque elas estão seguindo o desejo do seu coração. Elas estão prontas apenas a ouvir o que lhes apraz. Isso não é de agora, é desde sempre. Não adianta igrejas cheias de pessoas vazias da palavra de Deus. O que deve nos atrair é tão somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo quando ela não é desejada, mesmo quando ela não é aquilo que queríamos, mesmo quando ela realmente vai desfazer alguns sonhos nossos, mas ela é palavra de Deus. Eu me preocupo muito hoje com os púlpitos de muitas igrejas, porque são horóscopo. A Bíblia é usada apenas como pretexto. Micaías era um profeta diferente, e ele se destaca dessa maneira. Se você continuar lendo o texto bíblico, quando o rei Acabe pergunta a Josafá se ele iria para a guerra, no verso 5 do texto que lemos, o Josafá diz assim: consulta primeiro a palavra do Senhor. É interessante a palavra do rei Josafá. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Se os reis atuais, presidentes, governadores, prefeitos, os nossos reis, numa pandemia como essa, eles procurassem os profetas atuais para consultar o que a palavra de Deus diz,
E se os profetas atuais realmente, ao invés de bajular esses mesmos reis odiernos, eles realmente fossem boca do Senhor, sobretudo aqueles que estão nas mídias. Como talvez a situação do nosso país, e como certamente essa situação de pandemia, ela seria totalmente diferente. Consulta a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Deus tem uma palavra para a sua família. Deus tem uma palavra para a nossa igreja. Deus tem uma palavra para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Deus tem uma palavra para o mundo. O problema é que mesmo diante de uma situação tão grave quanto a humanidade está vivendo, será que estamos voltados para a palavra do Senhor? Mesmo os crentes, ou estamos envolvidos com discussões políticas, ou estamos envolvidos com as questões desse mundo, quando deveríamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá para esse tempo. Não seguir os nossos desejos é não seguir profecias enganosas. O rei Acabe, na continuação do texto, você fechou sua Bíblia, eu pediria que você abrisse novamente. Ele reúne 400 profetas, 400, para profetizarem sobre o seu sucesso na guerra. A Bíblia diz no verso 6 que ele reúne esses profetas e pergunta: eu devo ir contra Ramote de Gileade ou não? E os profetas comprados, bajuladores do rei, que gostavam de satisfazer a vontade do rei, responde: vá, porque o Senhor as entregará nas mãos do rei. Pode ir, rei. Como nós temos hoje bajuladores de rei, em nome do Senhor. Oh, você é isso, você é aquilo, você é o semideus. Quando os profetas precisam ser corrigidos daquilo que eles precisam ser corrigidos. Independente do partido político que sejam, independente da ideologia política, há que se levantar profetas para colocar esses reis e presidentes e governadores no seu devido lugar, que é debaixo da potente mão de Deus. Ao invés de ficar passando pano para governador e para quem quer que seja. Nosso chamado não é esse. Mas tinha um rei crente, oh glória a Deus, Josafá. Josafá, mesmo ouvindo 400 profetas, e eram profetas do Senhor, tá? Não eram profetas de Baal nem de outro Deus, não, era do Senhor. Esses profetas eram profetas do Senhor. Verso 7, o rei Josafá diz assim: peraí, o Acabe, ele ouviu 400, hein? Mas ele não se convenceu. Olha o que ele pergunta aí no verso 7. Ele diz assim: não tem mais nenhum profeta aqui do Senhor, não? Pelo menos mais um. Acabe podia dizer assim: mas 400 não está bom para você, não? Sabe como é que eu chamo isso? Essa condição que o rei Josafá demonstra, de entender que mesmo sendo dito por 400 profetas do Senhor, o coração do rei Josafá, um homem de Deus, um homem temente a Deus, alguma coisa diz assim: não está batendo, não. Ele não está sentindo paz no coração. E aí ele pergunta a Acabe: Acabe, não tem mais, pelo menos mais um? Vamos consultar pelo menos mais um? 401. Agora veja a resposta do rei Acabe. Ele diz assim, verso 8: ah, tem um ainda. E a gente pode até consultar o Senhor por meio dele. Mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Ele diz: tem um tal de Micaías, está preso, mandei prender. Porque esse cara, ele não me bajula. Esse cara, parece que ele não quer um ministério aqui no meu governo. Esse cara parece que não quer ter uma boa vida aqui no palácio, comer iguaria, não. É um cara que só fala mal de mim. Tudo que eu resolvo fazer, ele fala mal. Eu odeio esse camarada. E aí Josafá, o rei do Senhor, ele diz: ah, não fala assim não, ele é um profeta. Você não pode falar assim de um profeta. Chama ele lá, vamos escutar. Irmãos, há muitos
seguindo profecias enganosas. Hoje em dia, com o advento da internet, hoje em dia, com a televisão, as nossas ovelhas, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que eu não sou o único pastor das ovelhas. Eu tenho consciência. Viu, pastor Alessandro? Nós não somos. Silas Malafaia pastoreia bastante. E tantos outros aí, tudo gente boa. Tudo bom. Né? E é bom isso. Mas por causa disso, muitas vezes, o povo de Deus não tem tido direção, ou às vezes até não confia na liderança que tem sobre ele, que Deus botou sobre ele. Na hora que está doente, o Silas Malafaia, os famosos, como diz o pastor Jeremias, num vídeo dele muito famoso, não vem visitar, não. Na hora que morre, quem vai somos nós aqui mesmo. Mas na hora de ouvir o ensino, muitas vezes é o famoso da televisão, é o famosinho que vende roupa, é o outro que faz não sei o quê, é esse que é o bom. Era esse que eu queria ter no meu púlpito. Claro, ele não conhece os seus problemas, os seus defeitos, ele não sabe da sua vida, ele não sabe o que é que você está fazendo por aí, ele está lá longe, você está aqui. Ele só prega mensagem boazinha. Mas Josafá, o rei, ele nos dá uma lição de que nós precisamos hoje de um dom na igreja, inclusive para os pastores. Chama-se dom de discernimento de espíritos. Quando Josafá diz assim, não há aqui nenhum outro profeta, ele está mostrando que o seu espírito entrou em colapso, e ele diz, não estou sentindo paz. Chama outro profeta. Traga esse profeta. É um profeta do Senhor. Sabe o que chama isso? Isso é discernimento de espírito. É saber que algo não está legal, é saber que algo na igreja não vai bem, é saber que algo na minha casa não vai bem. O Espírito Santo nos mostra isso, mas nós muitas vezes teimamos em não ouvir essa voz interna que o Espírito Santo nos traz e negligenciamos uma ação, e negligenciamos uma palavra, e daqui a pouco foi tudo para o brejo. Ouvimos, nesse caso, vozes enganosas, porque queremos amontoar profetas e mestres que falam o que nós desejamos ouvir. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se eles procedem de Deus. É um dom necessário, o discernimento de espíritos no seio da igreja, no seio da liderança, daqueles que exercem liderança. Discernimento de espírito, honra aos líderes que Deus colocou sobre eles, reconhecimento de quem coloca um líder, é o próprio Senhor. Submissão a um espírito enganador, demoníaco, enviado do inferno, rondando as igrejas do Senhor Jesus, que engana para aceitarmos valores invertidos da mentira e de tudo aquilo que não presta. Há muitos crentes hoje que pensam que precisam ser bajulados, que pensam que precisam ser satisfeitos, que estão na lógica do mercado mundano, a lógica do cliente que tem sempre razão. Eu entrego meu dízimo, e às vezes não entrega também, coisa nenhuma. Estão mais preocupados em receber, e vão amontoando. Eu recebi uma profecia de um profeta que tem não sei aonde. É mais fácil. É mais fácil. Ter uma comida pronta é mais fácil do que preparar a sua comida. Ler a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus é mais difícil. Receber profetadas e separar só aquilo que eu quero ouvir
É mais fácil. Mas o Senhor nos chama para conhecer a sua palavra, já revelada, a Bíblia Sagrada. Há nela conselho e alento para todos os momentos da vida. Há muitos desigrejados hoje em dia. Outro dia, até no nosso grupo lá da Ordem dos Pastores, lá tem algumas discussões muito interessantes. E eu realmente não tenho muito tempo para ler tudo, porque se eu vou ler tudo que postam lá, eu realmente não consigo. Mas muito, muito interessante. E algumas coisas eu consigo acompanhar, e uma discussão lá era exatamente sobre isso. Por que há tantos desigrejados? Desigrejados são aquelas pessoas que já fizeram parte de uma igreja e hoje não fazem mais. E muitos pastores lá, com razão, dizendo, a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja falha muito mesmo. Mas eu creio que a maioria estão fora da igreja porque não se adaptaram à igreja. Porque a igreja séria, ela cobra a responsabilidade daqueles a quem ela deve participar. E tem um evangelho sendo pregado por aí que não é evangelho, que é negócio, que é loteria, que é relação de cliente com alguém que vai oferecer algo para você estar satisfeito. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Uma segunda lição que nós tiramos desse bendito profeta, e olha que eu ainda não comecei a falar sobre o Micaías. Falei só sobre o Josafá e o Acabe, já dava um sermão, né? Mas se a primeira lição que tiramos daqui é que nós não devemos seguir os nossos desejos, o desejo do nosso coração apenas porque corremos o risco de seguir profecias enganosas, há uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto. E a segunda lição é, consulte ao Senhor sobre todas as decisões que você precisa tomar. É a palavra de Josafá, consulta ao Senhor. Não tem mais nenhum profeta para a gente consultar. Eu quero dizer a você, Deus é um Deus maravilhoso. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não tem erro, irmãos. Deus colocou em nós o seu Santo Espírito. E eu fico encabulado com crentes que têm perguntas. Às vezes a gente vê na internet, a moda agora é os pastores responderem perguntinhas dos membros. Perguntinhas. E lá eles vão responder. Tudo bem. Mas sabe por que eles fazem essas perguntinhas? Porque tem medo de ler a Bíblia. Tem medo de ler a Bíblia. Não quer ler a palavra de Deus. E acha gente para se dispor a ficar dando respostinha besta. Porque tem umas respostinhas lá que não tem nada a ver. É a moda agora. TikTok pastoral. Mas a Bíblia não é TikTok, não. Isso aqui é serviço que tem que gastar para ler, para envolver, noite de sono, horas. Não é fast food. Dá trabalho. Dá trabalho. Consulta ao Senhor. Agora é consulta ao pastor. Né? Consulta ao pastor. Quando está essa resposta, está na palavra de Deus. Né? Pastor, eu tenho um namorado, eu posso ficar com ele, posso chamar ele para dormir na minha casa? E a pastorada está respondendo. Outro dia um perguntou para um determinado pastor aí, que meu marido ronca muito. Se eu dormir em cama separada, eu estou pecando? Eu não vou responder, não. Eu me recuso. Não tem lógica, irmãos. Meu filho vai dançar quadrilha na escola. Eu posso deixar ou não? Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Eu não fui pago para ler a palavra de Deus para você e te falar o que está escrito aqui. É um trabalho seu. Consulte ao Senhor, vai orar. Consulte ao Senhor. E outra, consulte ao Espírito Santo que habita em você. A não ser que ele não habite. Aí você precisa entregar sua vida a Jesus e confessá-lo como o único Senhor Salvador. Que o Espírito Santo vem fazer
presença na sua vida e vai te dar a resposta que nem eu sei te dar. Ouça, ou veja, dê atenção aos sinais de Deus. Sabe de uma coisa? O Senhor Deus, Ele dá sinais claros para nós. O crente, ele só erra, ele só pisa em falso, ele só faz errado se ele quiser, porque ele tem a palavra de Deus, ele tem a igreja, ele tem os sermões, ele tem os pastores, ele tem o Espírito Santo, que vai sempre convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, que quando ele erra, quando ele peca, quando ele adultera, quando ele rouba, quando ele faz qualquer coisa errada, ele sim recebeu um aviso de Deus, ou então ele não é crente. Deus, por exemplo, no caso de Acabe, colocou um colega dele, um colega crente do lado dele, era Josafá. Josafá exatamente mostrou para ele que ele precisava dar ouvido a Deus. Josafá não se sentiu seguro com a resposta dos 400. Josafá mostrou a ele que Deus não estava naquele negócio. Mas sabe o que ele fez? Eu vou assim mesmo. É 400 contra 1, ele foi na democracia. Eu vou dizer uma coisa, nem sempre a democracia é a voz de Deus. Nem sempre. Democracia é para pintar parede, ok. Escolher o banco, beleza. Coisa de Deus não tem democracia não. Já está escrito na palavra de Deus, é seguir, obedecer e cumprir. É teocracia, governo de Deus. Ouvi uma palavra outro dia que eu achei engraçado. Tem gente que acha que a Bíblia, alguém disse, pastor, tem gente que acha que a Bíblia é a revista da Avon. Quero fazer propaganda para ninguém, nem sei se existe mais Avon. Mas eu me lembro, quando eu era adolescente ainda, tinha uma dona que ia lá em casa vender. Ela deixava a revista lá em casa para minha madrasta ir olhar e tal, e depois ela buscava e cada um escrevia o nome naquele batom, naquela coisa, nem sei, perfume, eu acho que era, que queria. Aí, depois de um certo tempo, chegava e ela entregava, né? Aí, essa pessoa disse para mim, tem gente que acha que a Bíblia é revista da Avon, só abre quando quer fazer pedido. Eu achei muita graça. Não dá certo. A palavra de Deus é a palavra do dia a dia. É a palavra de você ter com você, ela é a verdade. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, de João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Porque quando nós não ouvimos a palavra, ouvimos a palavra do engano, a palavra do erro. E aí é onde nosso amigo Micaías entra na história. Porque, se você olhar o versículo 13, desse mesmo capítulo 22 que lemos, o mensageiro que vai chamar Micaías diz assim para ele, olha, as palavras dos 400 profetas estão dizendo coisa boa para o rei. Então, vê se você não vai ver que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fala o que é bom para o rei. Ele já foi orientado, disse, olha, foi lá tirar ele da cadeia e falou, sai, Micaías, olha, tem 400 que falou que o rei vai se dar bem. Vê o que você vai falar para o rei, fica atento, fica esperto. E ele diz assim, verso 14, tão certo como vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Ele recebe um mau conselho, e mau conselho a gente recebe todo dia. Agora, a gente segue esse mau conselho se a gente quiser. Se a gente quiser. Não é? Isso vale para todos nós. E muita gente hoje está no erro exatamente porque escolhe o mau conselho. É interessante isso. E aí, Micaías, então, vai entregar a palavra ao rei, né? E o rei pergunta, então, verso 15, Micaías, devemos ir a Ramote para a batalha ou devemos nos conter? E aí, o Micaías, eu imagino que ele diz isso com uma ironia. Não sei se é possível botar o versículo para quem está em casa ver,
né? O versículo de número 15 do capítulo 22, olha a resposta do Micaías. Ele diz assim: vá, ele diz para o rei, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Eu acho que ele diz isso com um tom de ironia. Quando a gente lê assim, é igual quando você lê um WhatsApp, né? Muitas vezes não tem emoção ali. Mas ele está dizendo para ir, mas na verdade ele está irônico. Tanto é que o rei entende e diz assim no verso 16: quantas vezes eu devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? O rei entende que ele estava ironizando, porque certamente ele já tinha dito antes: não vá, vai dar errado. Mas quando o rei chama de novo, e aí Micaías mudou de ideia, aí ele fala: vai, pode ir. Como se ele dissesse: vai, pode ir. E aí ele entrega a palavra. No verso de número 17, ele diz: olha, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: esses não têm dono, que cada um volte para a sua casa. E aí Acabe então vira para o rei Josafá, colega dele, diz: eu não disse que ele só diz coisa ruim a meu respeito? Ele só profetiza o que é ruim, não o que é bom? E aí Micaías continua a sua profecia, falando exatamente que aquele espírito que estava operando nos profetas, nos 400, era um espírito de engano. Irmãos, nós estamos chegando num tempo, um divisor de águas. Eu não tenho dúvida disso. Conversava hoje à tarde com a minha esposa, na hora que víamos do velório lá, do filho do irmão Cici, fomos caminhando, e eu conversava com ela exatamente sobre isso, sobre esse tempo, sobre o que nós temos aprendido com isso, a cidade muito vazia naquele horário, nem carro quase que passava, e eu disse a ela, e é o que eu creio, nós estamos diante, essa é a minha opinião, não tem estudo nenhum sobre isso, posso até pesquisar, mas eu creio que nós estamos no momento da história que é um divisor de águas, para a história e para a igreja do Senhor, e nem o povo, e nem a igreja está atenta ao que está acontecendo, não estamos, precisamos orar e pedir a Deus discernimento espiritual para esse tempo, porque a igreja é a solução para esse, e sempre foi, para todo o tempo. A igreja é que tem voz profética para esse mundo. Mas será que a igreja está discernindo realmente o que está acontecendo no mundo, para ela ser boca de Deus para esse mundo atual, para os reis da nossa atualidade? Ou a igreja também ela está recuada, ela não está cumprindo seu papel que devia, e está se envolvendo em outras coisas que ela não devia se envolver. Ela está guerreando como Josafá, que foi guerrear uma guerra que não era dele, e ele enfiou no meio daquela guerra. Será que nós estamos guerreando a verdadeira guerra do Senhor para a qual Ele nos chamou? Eu vejo os crentes tão envolvidos com tanta coisa. Ele não rodeia o Micaías e nem floreia, ele fala: olha, rei, eu estou vendo o povo voltando todo para trás, sem pastor, sem líder. O que ele estava dizendo? Que o rei tinha morrido na guerra e o povo agora estava vindo embora sem liderança. Acabe entende e fala: você está falando que eu vou morrer? Então você vai para a cadeia de novo, só que agora você vai ficar a pão e a água. Verso 27, você pode acompanhar, verso 27. Você vai ficar a pão e a água. Metam esse homem na cadeia e o ponham a pão e a água até que eu volte em paz, diz o rei. Sabe o que o profeta falou? Quando o rei falou assim: coloca Micaías na cadeia, pão e água, até que eu volte em paz, de dentro da cadeia. Ele olhou, imagino ele olhando na cara do rei, apontando o dedo profético dele, dizendo: se o rei voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. Esse é o profeta do Senhor. O profeta é aquele que quando fala alguma coisa, aquilo se cumpre. Hoje em dia ninguém quer botar os profetas atuais à prova.
Você fala uma besteira hoje, tem 1000 seguindo ele, se amanhã segue do mesmo jeito. Ele disse, se você voltar em paz, rei, Deus não falou por mim. Ele sabe que Deus iria cumprir a sua palavra. Irmãos, quando nós estamos aferrados, firmes da palavra de Deus, nós não temos o que temer. Não precisa ter medo, a palavra de Deus está aqui. Então, a primeira lição que tiramos é, não siga seus desejos. Você pode se dar muito mal, batalhar a batalha que não é sua, se juntar com pessoas que estão em outra batalha, e você vai entrar naquela batalha demoníaca, você vai perder. Segunda lição que tiramos é, consulte ao Senhor em toda decisão que você for tomar, para você não entrar num erro. Consulte ao Senhor, sabia? Tem muita gente que precisava consultar o Senhor antes de ir para o shopping. Vai com cartão de crédito para o shopping. Desculpa os irmãos lojistas aí. E compra sapato, e compra isso, e compra aquilo, e chega em casa e já se junta aquele sapato ao mais 15 que tem lá, aquela roupa ao mais 30 que tem lá. Tinha que ter orado e consultado ao Senhor antes de ir. Mas há uma terceira lição que tiramos, é a última. Essa é importante, a gente precisa aprender tanto. Se Micaías estivesse aqui, ele diria para nós, para os crentes, essa importante lição. Ele diria assim para você, deixa Deus ser Deus. Que maravilha. Deixa Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus é tentar não dar um jeitinho humano nas coisas. Nós brasileiros temos essa mania, né? Dar um jeitinho. No versículo 30, a Bíblia diz que Acabe, ele fez uma trapaça com Josafá. Verso 30, a Bíblia diz que Acabe, ele não se vestiu de rei. Ele foi para a guerra, mas ele se disfarçou. Ele vestiu a roupa de um soldado normal. Ele não subiu na carruagem real. Ele foi como soldado normal. Aí eu pergunto, será que ele acreditou mesmo naqueles 400 profetas? Se ele não teve coragem de ir com a roupa de rei, com o carro do rei, com a coroa do rei? Não, ele disfarçou. Você já viu que a gente também é assim? A gente sabe que Deus está num negócio, mas o nosso coração quer aquilo muito. Fala, vamos lá, vamos ver se dá. E quebra a cara. A gente disfarça. Por que ele não foi vestido de rei? Porque a ordem do rei da Síria era essa. Vocês vão matar o rei de Israel. Não mata mais ninguém. Tá certo? Não lutem contra ninguém, senão contra o rei de Israel. É só ele, o meu alvo é ele. A hora que vocês mataram o rei, ele é esperto. Falou, eu vou sem roupa de rei, eu vou a paisana. Mas sabe o que ele falou? Ele deixou o amigo dele, o rei Josafá, ir com roupa de rei. Ô Josafá, veste sua roupa aí, põe essa coroa, Josafá. Vai na sua carruagem. Ou seja, os sírios iriam ver e dizer, aquele é o rei, vamos matá-lo. Mas só que ele não sabia que Deus é Deus. Só que ele não sabia que com Deus não tem disfarce. Só que ele não sabia que todas as coisas estão nuas e patentes diante do nosso Deus e nada fica escondido. A vontade de Deus prevaleceu. Se tiver como botar o verso 33 aí, para o povo ler. Esse verso é tremendo, porque olha o que a palavra de Deus diz. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel,
deixaram de persegui-lo, porque eles viram o rei Josafá e disseram: é ele. Quando perceberam que não era, disseram: não é ele. E olha o verso 34, põe o 34 para mim. Olha o que ele diz: então um homem, não sabemos que homem é esse, entesou o arco e, atirando ao acaso, alguém, um soldado lá, falou: deixa eu brincar com essa flecha aqui. Soltou a flecha ao acaso, ao acaso. O que a Bíblia diz? Aquela flecha atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. E o rei diz: tire-me do combate, eu estou ferido. E o rei de Israel morreu ali. Acabe morreu ali, no meio da guerra. Perdeu todo o sangue. É interessante como esse versículo 34, ele começa, né? Ele começa com essa expressão interessante que eu gosto tanto. Vocês já me ouviram tanto e vão me ouvir muito. De repente. De repente. Experimente o de repente de Deus a seu favor e não contra você. Porque ele vem, o de repente vem, Deus providencia o de repente, mas a seu favor. O verso 37 diz assim: morreu, pois, o rei de Israel. Cumpriu-se a palavra de Deus que tinha sido dito pelo profeta Elias, em 1 Reis 27, 17 a 23, e por Micaías, que falou: se você voltar, Deus não falou por mim. Isso é profeta de Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você pode se esconder da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Você pode esconder coisa de quem você quiser. Do pastor, então? Pode esconder. Pode disfarçar o tanto que você quiser. Agora eu quero dizer uma coisa. Deus, Ele tem um de repente para a sua vida, que é para o seu bem, ou que não é para o seu bem. Qual que você quer? Qual que você quer receber hoje à noite, em nome de Jesus? De repente. De repente Deus pode fazer coisa maravilhosa, transformar a sua vida. Que mentira que você está acreditando. Talvez você esteja como o rei Acabe, seguindo seu coração, dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Eu quero ser livre, vou separar da minha mulher, vou largar minha família, eu quero ser livre. Essa batalha. Aí você chama amigos, e esses amigos muitas vezes estão dizendo: não vai não, é fria, não mexe com isso não. A palavra de Deus está dizendo. E você continua insistindo. Pois hoje uma palavra profética para você. Da palavra de Deus. Volta atrás, muda de ideia. E coloca a sua vida no altar do Senhor. Consulte ao Senhor. Deixa Deus ser Deus. E não siga o seu coração, porque ele é enganoso. Micaías some da história aqui. Ele desaparece. Mas a sua palavra permanece. Era a palavra de Deus. Se Micaías vivesse hoje, ele bradaria para a igreja, para que ela se volte à verdade do Senhor. Para que ela deixe de lado as fábulas, as bobagens, as piadas, a autoajuda, para que os púlpitos voltem para a palavra de Deus e venham ensinar a palavra de Deus, que é isso que o povo precisa. Ainda que o povo, que a maioria não queira ouvir. Ainda que os auditórios onde se prega a palavra de Deus estejam vazios, e os outros hiperlotados. Mas é a palavra de Deus que precisa ser pregada. Se Micaías estivesse aqui hoje, ele colocaria o seu dedo em riste na cara dos reis do nosso tempo. E dizia: tema ao Senhor, deixa Deus ser Deus, porque senão você vai acabar mal, muito mal. Busque ao Senhor. Se Micaías estivesse aqui hoje à noite, ele diria a você: deixa o seu caminho mau, deixa o seu caminho de mentira e venha para a verdade do Senhor. Entregue sua vida a Deus, entregue sua vida a Jesus e viva na verdade, viva de verdade, viva na transparência, sem nenhum tipo de disfarce, porque o inimigo, a flecha do inimigo, ela conhece exatamente o caminho que ela tem que fazer para chegar a você, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus também, ela quer alcançar a sua vida. O de repente de Deus pode ser uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Qual a decisão que você vai tomar hoje?
Qual a decisão? Você não pode ouvir essa mensagem e não tomar decisão nenhuma. Qual decisão você toma nessa noite? É como diz o Deuteronômio 30:19. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está diante de você. Mas o Senhor apenas aconselha: escolhe, pois, a vida. Hoje é dia de escolher vida. Hoje é dia de você escolher ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Logo depois, nosso pastor Alessandro vai estar orando pela sua vida. Se você quer tomar uma decisão hoje, você que está em casa principalmente, pode ligar para esse telefone que aparece, é o meu WhatsApp pessoal, ou capturar aí esse código também, me manda uma mensagem. Eu terei imenso prazer em ligar para você ainda hoje, fazer uma oração com você e te dar alguma orientação no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Senhor.